capítulo 15. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 15, do versículo 1 ao versículo 7. Meus irmãos, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens chamada Deus não é só amor. Por conta de um discurso perigoso que diz, Deus é amor, a gente pode viver do jeito que a gente quiser e está tudo certo, Ele comia com pecadores, Ele nos ama, e de fato Deus é amor, mas Deus também é justo, e por ser justo Ele condena o pecador que é culpado, Ele pune o pecador culpado. Deus é santo, e por ser santo Ele não tolera o pecado. Deus é luz e não existe nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, e nós já vimos todos esses sermões no decorrer desse mês. Deus é justo, Deus é santo, Deus é luz, e hoje o nosso tema é Deus é amor, porque Deus não é só amor, mas Deus também é amor, e a Bíblia está cheia de textos que mostram esse impressionante amor de Deus que nós cantamos aqui. E essa parábola que Jesus conta, conhecida como a parábola da ovelha perdida, demonstra de uma forma muito bela o amor de Deus. Então nós faremos a meditação nesse texto. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós dependemos do Senhor, Pai, em todo o tempo, especialmente nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de mim, apesar das minhas limitações intelectuais, apesar das minhas mazelas espirituais. Que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para comunicar a Tua palavra. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. É a Tua voz que nós desejamos e precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, volte seus olhos para o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Precisamos entender como ponto de partida quem eram os publicanos e quem eram os pecadores. Os publicanos eram os judeus coletores de impostos. Eles trabalhavam para o governo romano e eles eram considerados traidores da pátria, porque cobravam impostos para os romanos do seu próprio povo, e eles eram corruptos, e eles exploravam o seu próprio povo, por isso eles eram odiados pela nação. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram todas as outras pessoas de má reputação. Os publicanos tinham uma péssima reputação, e todas as outras pessoas de má reputação se enquadram aqui nessa palavra, os pecadores. Os pecadores eram os marginalizados moralmente.
eram as pessoas que não viviam de acordo com as regras da religião, as pessoas que não se enquadravam nas exigências do sistema religioso e por isso elas eram excluídas da sociedade judaica pelos líderes religiosos. E meus irmãos, se associar com pessoas assim era algo inadmissível. Comer com publicanos e pecadores era uma ofensa, era algo escandaloso. O povo judeu era aconselhado a não ter nenhum contato com essas pessoas, com os pecadores, com os publicanos, nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de intimidade, afinal de contas, são os pecadores, os ladrões, as prostitutas, os desonestos, os adúlteros, os mentirosos, enfim, pessoas indignas, pessoas que não mereciam ser amadas, eram indignos do amor. E a instrução dos líderes religiosos era para que o povo não se associasse a esse tipo de gente. Todavia, Jesus, ele aparecia frequentemente na companhia desse tipo de pessoas, publicanos e pecadores. E Jesus, ele não somente aparecia na companhia dessas pessoas, mas Jesus se assentava à mesa com essas pessoas, dividia uma refeição com essas pessoas, e isso era um escândalo para os fariseus. Volte aí os seus olhos para o versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Perceba, meu amado irmão, que os fariseus, eles estavam pronunciando palavras de zombaria com relação a Jesus. Eles estavam dizendo assim: olha, esse tal de Jesus de Nazaré, ele come com pecadores. Ele recebe pecadores e come com eles. O que os líderes religiosos não conseguiam enxergar era o verdadeiro propósito para o qual o Filho de Deus veio ao mundo. Eles não conseguiam entender que o Filho de Deus veio exatamente buscar e salvar os perdidos. E quem são os perdidos, senão os publicanos e pecadores? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, de fato, como os fariseus estavam dizendo aqui, recebe os pecadores e come com eles, mas Jesus não os recebe para participar do pecado deles, mas Jesus tem contato com eles para perdoá-los, para conduzi-los a uma vida santa, para conduzi-los à eternidade de glória na presença do Senhor Jesus. Foi para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele não veio para chamar os justos, mas ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para buscar os pecadores, salvar, resgatar os pecadores e chamá-los ao arrependimento. Então essa conversa de que não, Jesus andava com pecadores, está tudo bem, ele aceita, não, ele tinha contato com as pessoas para transformar a vida delas, para que eles fossem transformados. Veja o versículo 3. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Perceba aqui nesse versículo que a parábola que Jesus contou foi uma resposta de Jesus para a murmuração dos escribas e dos fariseus. Eles estavam falando: olha, Jesus anda com pecadores, come com os pecadores e os publicanos. E Jesus então conta 3 parábolas para responder especificamente essa situação. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E a do filho pródigo, das 3 aqui, é a mais conhecida. Então o propósito de Jesus em contar essas 3 parábolas era exatamente ilustrar uma única verdade. Essas 3
parábolas explicam para nós com muita clareza a disposição de Jesus em buscar e salvar os pecadores. Irmãos, a gloriosa verdade que brilha aqui nessas 3 parábolas é exatamente o fato de que Deus é amor. A ênfase dessas 3 palavras é o extraordinário amor de Deus por nós. E era bem diferente do que os publicanos e os fariseus, ou melhor, do que os escribas e os fariseus pensavam com relação a Jesus. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, para os religiosos: olha, vocês estão equivocados, vocês estão errados, o pensamento de vocês com relação ao meu amor está errado. Eu vou ilustrar para vocês, eu vou desenhar aqui, para ver se vocês entendem. E aí ele conta essas 3 parábolas, e o nome dessas parábolas deveria ser diferente, deveria ser o amor de Deus, porque a ênfase das três parábolas, a ênfase não é a ovelha perdida, não é a dracma perdida, não é o filho pródigo, a ênfase das 3 palavras é o amor de Deus, é a disposição de Deus em perdoar, é a disposição do Senhor Jesus em buscar e resgatar os pecadores, dar a eles uma nova oportunidade, transformar a vida deles e fazer com que eles possam ter um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. E nessa noite, para a gente falar sobre o amor de Deus, a gente vai olhar especificamente para essa passagem, a parábola da ovelha perdida. E a primeira lição que nós podemos destacar aqui com relação ao amor de Deus, é que o amor de Deus é ativo e realizador. Eu vou te explicar o que isso significa. O amor de Deus é ativo e realizador. Volte seus olhos para o versículo 4. O texto diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Meus amados, os ouvintes de Jesus estavam familiarizados com a figura do pastor de ovelhas. Eles entendiam do assunto. Então, quando Jesus disse isso aqui, eles sabiam que um pastor de ovelhas jamais iria desprezar uma ovelha perdida. Porque um pastor de ovelhas, ele era responsável pessoalmente pelas ovelhas. E não havia nenhum pastor que não sentia que o seu trabalho, dia após dia, era dar a vida pelas ovelhas, proteger o rebanho, cuidar o rebanho. Portanto, meus amados, naquele contexto ali no primeiro século, um pastor jamais voltaria para casa, um pastor de ovelhas jamais voltaria para casa, sem encontrar a ovelha que se perdeu. Porque nós sabemos que a ovelha... Quem aqui já viu uma ovelhinha de perto, irmãos? Já passou a mão numa ovelhinha, já deu comida para ela? Ô bichinho bobinho, não é verdade? Anda, não sabe correr direito, não tem dente para se defender, não tem garras. Então, uma ovelha que se afasta do rebanho, dos cuidados do pastor, é uma ovelha que está correndo risco de morte. Qualquer animal que atacar a ovelha, não tem chance para a ovelha, ela vai ser devorada. Portanto, se ela se afasta do rebanho, se afasta do pastor, ela está correndo risco. E era a responsabilidade do pastor ir atrás dessa ovelha e recuperar, trazer de volta essa ovelha para os seus cuidados e para o rebanho. E meu irmão, os ouvintes de Jesus, eles sabiam disso. Eles tinham essa convicção, é por isso que Jesus faz essa pergunta para eles: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Meus amados, a resposta era muito óbvia na mente dos ouvintes de Jesus. Eles sabiam que todo pastor, a atitude de todo pastor de ovelhas seria essa: ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la. Eles sabiam, meus amados irmãos, que um pastor de ovelhas, se uma ovelha se perdeu,
Um pastor de ovelhas jamais ficaria sentado, lamentando, jamais ficaria sentado. Irmãos, fica todo mundo sentado, irmãos, para não ter, já tem gente ali olhando? Acho que já tem gente ali o suficiente para... Fica tranquilo, já tem gente lá para ajudar. Bom, a gente não sabe o que aconteceu, mas os irmãos estão lá. Feche seus olhos, vamos orar pela vida do Magno. O Magno tem frequentado aqui a nossa igreja, ele assistiu a live do hospital internado, ele perdeu parte do seu pé quando ele sofreu um acidente. Estava lá com a Irinete o evangelizou, mandava o link para ele, ele assistiu os cultos, e ele tem vindo aqui, parece que é ele que passou mal. Feche seus olhos. Pai amado, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas nós queremos suplicar ao Senhor, que sabe de todas as coisas, o Senhor que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que o Senhor cuide do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Restaura a saúde do teu servo, esteja com ele. Ó Pai, cobre o teu servo com o teu sangue, proteja-o de todo mal, livra-o de todo mal, Pai, que ele possa estar aqui conosco, em nome de Jesus, servindo ao Senhor, firmando os seus passos aqui nos teus caminhos e servindo ao Senhor aqui juntamente conosco. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e amém. Chama a sua atenção aqui novamente. Os ouvintes de Jesus sabiam que nenhum pastor de ovelhas, se uma ovelha se perdeu, o pastor de ovelhas ele não ia ficar lá assim, poxa vida, tadinha, se perdeu, tão indefesa. Tomara que não morra. Não, os ouvintes sabiam que ele ia atrás. Eles sabiam que a atitude de um pastor de ovelhas é uma atitude ativa. Ele iria realizar aquilo que fosse necessário a fim de buscar e salvar aquela ovelha. Ele iria atrás. Ele ia salvar a ovelha que se perdeu e não voltaria para casa enquanto não houvesse recuperado essa ovelha. Agora, meu amado irmão, entenda aqui. O que o Senhor Jesus está mostrando para nós é que assim como um pastor de ovelhas não tem uma atitude passiva diante da ovelha que se perdeu, assim também o supremo pastor, o Senhor Jesus, ele não fica no céu se condoendo com pena dos pecadores. Não, a sua atitude também é ativa. Ele não fica lá pensando, coitados, o pecado entrou no mundo, eles estão perdidos, eles estão caminhando para a morte. Não, o Senhor Jesus, por causa do seu grande amor, a sua atitude foi ativa e ele deixou a sua glória do lado do Pai, ele se humilhou e ele se fez homem e ele veio ao mundo para buscar e salvar os pecadores, e ele não descansou, meus amados irmãos, até que consumou a expiação pelos nossos pecados. Ele realizou, ele fez o que precisava ser feito a fim de nos salvar. E nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Filipenses, e no capítulo 2, Paulo diz assim: pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Perceba, meu amado irmão, que o Senhor Jesus, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, sem se importar com a humilhação. O Senhor Jesus fez o que precisava ser feito a fim de nos buscar, a fim de nos resgatar. João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. João está dizendo o seguinte, que a vinda do Senhor Jesus ao mundo, tornou plenamente conhecido ao mundo o amor de Deus. E é claro, meus amados irmãos,
Vocês podem perguntar assim: pastor, mas antes de Jesus, ali no Antigo Testamento, o amor de Deus não era conhecido? E é claro que era. Nós temos diversas manifestações do amor de Deus. O próprio ato da criação, quando Deus nos cria à sua imagem e semelhança, o cuidado de Deus com o povo no deserto, mandando maná, enfim, podemos ver o amor de Deus em vários momentos. Todavia, quando Jesus foi enviado ao mundo, quando Jesus veio ao mundo, nisto é que aí sim o amor de Deus foi manifestado ao mundo de uma forma plena, quando o Filho unigênito de Deus veio nos buscar, veio nos resgatar, veio e fez o que precisava ser feito. Meu amado irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o Rei do Universo, caminhando resolutamente para a cruz do Calvário, a fim de nos resgatar. Quando nós olhamos para a palavra, o silêncio é para todo mundo prestar mais atenção, tá, irmãos? Deus é bom, fica tranquilo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus ali falando com seus discípulos, dizendo que era necessário ele ser rejeitado pelos escribas, pelos principais sacerdotes, dizendo que era necessário ele morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e recentemente foi encenado aqui na nossa cantata de Páscoa, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o povo gritando: Barrabás, solte Barrabás. E com relação a Cristo Jesus, o povo está clamando: mate-o, crucifica-o, mate-o, crucifica-o. E Jesus continua ali, decidido a suportar tudo isso, para quê? Para me resgatar, para te resgatar. Meu irmão, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos ali o dono do universo, o autor da vida, sofrendo e sendo humilhado, porque esse era o único jeito de nos resgatar, o único jeito de nos salvar. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos ali os soldados abusando de Jesus, os soldados fazendo chacota diante do Senhor Jesus, dizendo para ele: ora, você é o rei dos judeus, e abusando dele, fazendo chacotas. Alguns batendo na cabeça do Senhor Jesus, dizendo: você é o Cristo, e batiam na sua cabeça e diziam: então tenta adivinhar quem foi que te bateu, e riam. Outros cuspindo na face de Jesus e dizendo: ó Rei dos judeus. Meus amados irmãos, eles estavam diante não do Rei dos judeus, mas diante do Rei do universo, do dono dos céus e da terra, aquele que poderia aniquilar os soldados romanos a qualquer momento. Todavia ele decidiu sofrer calado por amor, porque ele te ama, porque esse era o único jeito de te resgatar. Meus amados, ninguém tem amor maior do que esse. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Senhor Jesus decidido a fazer o que precisa ser feito, a fim de nos resgatar, amados irmãos, da morte e do inferno. Nós só somos livres da morte eterna, do castigo eterno, porque o Senhor Jesus passou por tudo isso, a fim de nos buscar, a fim de nos resgatar. Portanto, entenda uma coisa: a morte de Jesus não foi um acidente na história. A morte de Jesus fazia parte do plano de Deus para nos salvar. O próprio Jesus disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Ninguém pode matar o próprio Deus, foi Ele quem se entregou por mim e por você. Foi Jesus quem disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, como nós podemos deixar de amar um Deus que é amor e que provou o seu amor enviando o seu único filho para morrer por nós? Como nós podemos deixar de amar alguém que nos ama tanto? Ei, perceba que todas as religiões apresentam para nós
um caminho ou um pseudo caminho para o homem chegar até Deus, mas aqui no cristianismo é diferente. É Deus quem vem até o homem, é Deus quem veste a pele humana, é Deus quem se humilha e vem nos salvar e nos resgatar, porque Ele nos ama. Agora, meu amado, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Cristo, Ele não veio para tentar te resgatar. Cristo, Ele não veio para tentar te encontrar, Ele não veio para tentar te salvar. O Senhor Jesus, Ele veio para te resgatar, Ele veio para te encontrar, Ele veio para te salvar. Ele é Deus e não há nada que seja difícil demais para Ele. Ele veio e de fato fez, realizou aquilo que precisava ser realizado para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, a vida hoje e por toda a eternidade. Portanto, o Senhor Jesus, Ele veio resgatar as ovelhas perdidas. Ele veio nos resgatar, irmãos, da nossa miséria espiritual. Ele veio nos resgatar da escravidão do pecado. Ele veio nos resgatar, como eu disse, da morte e do inferno. E Ele deseja se relacionar com você, ter um relacionamento de intimidade, comunhão genuína com você. O amor de Deus é assim. Não é um amor passivo, é um amor ativo, que realiza, que vem até nós, que nos alcança, que nos resgata, que nos liberta da escravidão do pecado e dos caminhos de trevas. Mas em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos extrair aqui desse texto, extrair aqui dessa parábola, é que o amor de Deus é intenso e profundo. O amor de Deus é intenso e profundo. Volte seus olhos para o versículo 5 e o versículo 6. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Meu amado irmão, um pastor de ovelhas ali no Oriente Médio, ali no contexto do primeiro século, sempre que ele encontrava uma ovelha perdida, ele voltava para casa e ia festejar, e ia comemorar o fato de que havia achado a sua ovelha. Um pastor de ovelhas ama com intensidade e profundidade, é por isso que ele vibra e exulta de alegria quando ele consegue recuperar uma das suas ovelhas. E os ouvintes de Jesus, eles sabiam disso. Os ouvintes de Jesus sabiam que mesmo que um pastor de ovelhas tivesse trabalhado o dia inteiro, tivesse cansado, mas ele não voltava para casa enquanto não encontrasse a sua ovelha perdida. E quando chegava em casa, podia estar cansado, mas ele dava uma festa. Ele convidava os vizinhos: olha, vamos comemorar, porque a minha ovelha que estava perdida, eu a encontrei, ela está bem, ela está salva. Os ouvintes de Jesus sabiam dessa realidade, sabiam que acontecia assim. E veja, irmãos, algo interessante. Ali na Palestina, no primeiro século, algumas aldeias tinham rebanhos. O rebanho às vezes não pertencia a uma pessoa só, mas um rebanho pertencia a toda a aldeia. E aí eles separavam 2 ou 3 pastores para cuidar daquele rebanho que era da aldeia. E no final da tarde, quando voltavam 2 pastores e ficavam um para trás, o povo na aldeia perguntava: cadê o outro pastor? E eles diziam: ficou lá porque uma ovelha se perdeu. E o pastor está lá procurando a ovelha. Então toda a aldeia ficava ali na expectativa, aguardando o retorno do pastor, esperando com expectativa para ver se ele ia conseguir salvar a ovelha. E quando quando o pastor apontava com a sua ovelha nos ombros, a aldeia gritava, dava um brado de alegria e de gratidão, porque ele chegou e conseguiu recuperar aquela ovelha que estava perdida, e eles então iriam festejar. Meus amados, resumindo a história, sempre que um pastor voltava com a ovelha que se perdeu, tinha festa. E nas 3 parábolas aqui, Jesus deixa isso claro. Na parábola da dracma perdida, Jesus diz assim: haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Na parábola do filho pródigo, nós sabemos que o pai recebe o seu filho com o quê? Com festa. É como se Jesus, meus irmãos, estivesse dizendo assim para os fariseus. Lembra do contexto, os fariseus estão murmurando. Jesus anda com pecadores e publicanos. Aí Jesus está dizendo para eles assim: esses pecadores e publicanos que vocês rejeitam, quando um deles se arrepende dos seus pecados, há festa no céu, tem comemoração no céu. Meus irmãos, há alegria e regozijo no céu quando um pecador é resgatado das garras da escravidão do pecado, quando um pecador é resgatado da morte eterna, o céu se alegra. Portanto, o amor de Deus é profundo, é intenso, porque Ele vibra, Ele se alegra, Ele tem deleite em nos libertar dos caminhos de trevas. Deixa eu dizer algo para você, Jesus ele deseja mais salvar o pecador do que o pecador deseja ser salvo. O pecador está cego, está morto nos seus delitos e pecados, ele nem tem consciência de que ele precisa de um Salvador, mas Jesus deseja, Ele vem, Ele abre os nossos olhos, Ele nos resgata, Ele tem deleite em manifestar a sua misericórdia àqueles que são rejeitados. A figura aqui, meu amado irmão, é de uma ovelha cansada, com fome, uma ovelha suja, longe do rebanho, uma ovelha que está ali correndo perigo e de repente essa ovelha, ela é encontrada pelo pastor, ela é abraçada pelo pastor, ela percebe o amor do seu pastor, ela se sente amada. A ideia aqui é de que o pastor a coloca nos ombros e diz para ela: olha, eu vim te buscar porque você é minha, você me pertence, não há vida longe de mim, os caminhos longe da minha presença conduzem à morte eterna e você me pertence. Essa é a ideia, meus amados irmãos. Ele está dizendo: encontrei a minha ovelha perdida. Sabe o que isso significa, meus amados? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que Ele vem nos salvar, é por isso que Ele vem nos resgatar, porque Ele nos ama. Ele diz assim: você me pertence, você pertence a mim. Jesus disse assim, irmãos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É isso que o texto diz. O texto está mostrando para nós essa intensidade, a profundidade do amor de Deus por nós. Um pastor de ovelhas, depois que faz, que realiza, que busca, que chega em casa com a ovelha, ele chama os vizinhos e diz assim: vamos comemorar, vamos festejar. É motivo de se alegrar, porque eu encontrei uma ovelha perdida. Jesus está dizendo para os fariseus: esses homens que vocês rejeitam, a festa no céu, quando um deles se arrepende e reconhece os seus pecados. Agora perceba, meu amado irmão, a terceira lição que nós podemos destacar aqui nessa parábola. O amor de Deus nos encoraja a reconhecer os nossos pecados. O amor de Deus, irmãos, esse amor incondicional, ele nos encoraja a fazer isso, reconhecer os nossos pecados. Veja o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui a gente percebe mais uma vez a necessidade de arrependimento. Agora deixa eu dizer algo para você: só se arrepende quem reconhece o seu pecado. Como é difícil para nós reconhecer os nossos pecados. Meu amado irmão, como é difícil para mim e para você reconhecer as nossas mazelas. Queria que você pensasse nisso. Porque nós conseguimos reparar os erros dos outros, mas como que nós temos dificuldade de olhar para a nossa própria vida e reconhecer que nós também temos defeitos. Você consegue perceber os erros do seu irmão, você consegue perceber os erros da igreja,
Você consegue perceber todos os erros, você só não consegue olhar para a sua vida e perceber que você também está cheio de erros. Você consegue falar dos erros de todas as pessoas, mas você é incapaz de olhar para a sua vida e reconhecer que você também precisa se arrepender dos seus pecados. É por isso que quando nós entendemos o amor de Deus, Ele está aqui nos incentivando a reconhecer os pecados. Você sabe por quê? Porque os fariseus, eles são os santarrões. Eles são aqueles que olham para todo mundo, ó, pecadores e publicanos, esse aí não vale nada, esse aí é isso aqui faz errado, é eu que estou certo. Aí Jesus olha para essas pessoas e diz assim: tem festa no céu quando um desses pecadores se arrepende, e não tem festa no céu quando tem 99 pessoas como você, que não reconhecem os seus erros. Não tem festa no céu quando tem 99 pessoas igual você, que acha que é perfeito, que acha que é correto diante de Deus, que acha que não precisa se arrepender. A festa no céu acontece quando um dos pecadores reconhece os seus erros, reconhece que depende do Senhor Jesus, reconhece as suas limitações, reconhece que não é nada sem a graça de Deus e sem o amor de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Não é o seu irmão que precisa se arrepender. Não é o seu irmão que precisa mudar. Você não consegue mudar as atitudes do outro. Você consegue mudar as suas. E se você é alguém que não consegue reconhecer os seus pecados, e só consegue apontar o dedo para os erros dos seus irmãos, você é um fariseu. Você é um hipócrita. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Meu amado irmão, o amor de Deus nos constrange a isso. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não veio para os sãos. Ele veio para a gente com a vida atravessada, com a vida errada, gente egoísta, gente orgulhosa, gente cheia de pecado, mas que reconhece: eu preciso de um Salvador, eu preciso mudar. Se a gente não reconhecer, meus irmãos, o Evangelho não é para nós. Porque se você se acha perfeito, o Evangelho não é para você. Jesus veio para buscar pecadores ao arrependimento e conduzi-los à vida eterna. Jesus veio transformar a vida de pecadores. Se você acha que você não é um pecador, Jesus não veio para você. A festa e regozijo no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, e não por 99 pessoas, como os escribas e fariseus, que se acham justas aos seus próprios olhos, que se acham boas demais. A festa no céu acontece quando alguém reconhece: eu sou um pecador, eu preciso mudar. Deixa eu dizer algo para você, que Deus falou ao meu coração. A gente precisa se arrepender todos os dias. E todas as vezes que eu apontei o dedo e falei você, eu me incluo aí, tá, meus irmãos? Todos os dias a gente precisa reconhecer as nossas falhas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que a gente fala, e a gente precisa reconhecer diante de Deus. Quando a gente olha para essa parábola, a gente entende que o amor de Deus é incondicional. Porque não é alguém que ama quem merece ser amado. Não é alguém que ama aquele que é perfeito, não é alguém que ama aquele que é justo, não é alguém que ama aquele que não tem pecado, mas o amor de Deus é um amor que se estende àqueles que não merecem esse amor. O amor de Deus, irmãos, é um amor que se estende àqueles que têm a vida atravessada, aqueles que são indignos, os marginalizados moralmente, as pessoas difíceis, os pecadores. O amor de Deus se estende a essas pessoas e transforma e muda essas pessoas. E sabe qual é a implicação prática de servir a um Deus que é amor?
é amar. Nós servimos a um Deus que é justo e precisamos praticar a justiça. Servimos a um Deus que é santo e precisamos ser santo. Servimos a um Deus que é luz e precisamos andar na luz. Servimos a um Deus que é amor e precisamos amar. Se você não consegue amar o seu irmão, a quem você vê, João diz que você não ama a Deus a quem você não vê. Eu amo sim. O que a Bíblia diz é que você não ama. Se você não ama o seu irmão a quem você vê. Mas Jesus veio para resgatar pessoas como nós, que têm dificuldade de amar o outro, que não consegue segurar a língua, que espalham a fofoca, que não consegue olhar para nós e reconhecer que nós também temos defeitos. Jesus veio para pessoas como nós, para nos buscar e para nos resgatar. Mas o amor de Deus, ele nos constrange, isso é de louvor, a reconhecer. A gente não pode se fechar, achando que nós somos perfeitos e que a gente não tem limitações. O amor de Deus nos convida a reconhecer os nossos pecados, todos os dias, aos pés de Jesus. Falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a mudar o que precisa ser mudado em mim. Eu queria que você fizesse essa oração agora, meu irmão. Que você se colocasse diante de Deus mesmo. E eu também farei essa oração pela minha vida, para que Deus tenha misericórdia de mim. Para que Deus nos ajude. Porque nós estamos, todos nós, no mesmo barco. Somos todos pecadores, e se não fosse o Deus de toda a graça, nós todos estaríamos perdidos. Mas Ele veio nos buscar. Ele veio nos resgatar. O amor de Deus se estende a nós. O amor de Deus se estende para você nessa noite. O Senhor Jesus está aqui, pronto a restaurar as nossas vidas. E se você se render a esse amor, você vai viver eternamente. Feche seus olhos.